boa noite, povo aqui do Jerigonça. Estamos realizando e abrindo agora mais um programa, desta vez numa terça-feira. Nós que assiduamente estamos presentes em todas as segundas-feiras, hoje, excepcionalmente, o Jerigonça está sendo transmitido nesta terça, por uma questão de agenda, e também pela importância do programa de hoje, né? Nós hoje vamos conversar aqui sobre um tema que nos tocou a todos, né? O nosso tema hoje é quem tem medo das pretas e dos pretos no parlamento. Mas antes da gente entrar no programa de hoje, como não podia deixar de ser, nós vamos fazer aqui uma menção de todos os coletivos que participam do CCDRL, uma homenagem ao querido Marcelo Arruda, essa tragédia absurda que aconteceu, esse assassinato brutal. Então, toda nossa solidariedade à família, aos filhos do Marcelo Arruda, aos amigos, e toda a militância petista que ficou tão abalada, né, que afetou de forma tão intensa, né, os nossos sentimentos. Então, toda a nossa solidariedade aos companheiros, à família do Marcelo Arruda. A violência política, né, do jeito que nós estamos falando de um caso extremo de violência política, de uma morte brutal, e nós convivemos com várias faces dessa violência política e do Estado, a situação que nós estamos vivendo, de um fascismo em expansão, né, de uma perseguição política, de intolerância. E hoje nós vamos tratar de um tema que, na minha avaliação, também é um assunto, um fato, que representa um pouco desse estado de violência política em todos os níveis, no nível simbólico, no nível das instituições. Nós vamos falar hoje com o companheiro vereador de Curitiba, Renato Freitas. O Renato que sofreu aí, ao longo dos últimos meses, aí, uma perseguição política também das mais absurdas, em razão de um ato de solidariedade, de manifestação pela morte do congolês Moise Kabagambe, né, no Rio de Janeiro. A partir daí, o Renato veio sofrendo uma série de ameaças do seu mandato, né? Ele chegou a ter, na Câmara Municipal, o seu mandato cassado, e por uma decisão judicial, uma semana atrás, ele retomou o seu cargo. Então, eu vou chamar, primeiramente, aqui o Renato. Olá, Renato, tudo bem? Salve, Fefo. Beleza, meu camarada? Boa noite para nós. Então, Renato, é um prazer enorme ter você aqui conosco no Jerigonça. O Jerigonça que normalmente acontece na segunda-feira, como eu falei, mas o encontro, por conta do Renato ter uma agenda complicada nessa semana, nós falamos, não, nós temos que ter o Renato, mas ele só podia na terça, então ele está aqui conosco nessa terça. Então, obrigado, viu, Renato? Eu que agradeço. E, na verdade, quem vai conduzir aqui a conversa com o Renato é a nossa companheira. Aqui está a Thaís Pacheco. Oi, Thaís. Tudo bem com você, querida? Boa noite, tudo bem? Melhor agora com vocês aqui. Fernando, quero agradecer demais por essa oportunidade. Renato Freitas, companheiro de lutas aí. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Pacheco, sou moradora de área de ocupação, militante da luta por direito à moradia digna aqui em São Paulo.
Também sou pedagoga, formada pelo ProUni e atualmente estou mestranda na Faculdade de Educação da USP. Sigo fazendo a luta por direitos, por igualdade social, por justiça, assim, né, como o nosso companheiro aí, Renato Freitas, com muita resistência. Hoje, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui com esse companheiro potente, né, que, como todo mundo diz, é aí um quadro que realmente nos representa, que nos enche de orgulho. Renato, você não está sozinho, viu? A gente sabe de tudo que você tem enfrentado e vamos seguindo por aqui nesse bate-papo. Eu que já tive a honra aí de encontrar o Renato, de poder dar um abraço no Renato, falar com ele pessoalmente. Hoje está aqui conduzindo esse bate-papo, gente, que não é entrevista, né? É um bate-papo, porque a educação ela é fundamental e a gente também tem um trabalho aqui nas Quebradas de incentivar os nossos jovens da periferia a disputar esses espaços na universidade, né? Através de cursinhos populares, de ações sociais. Então, nesse sentido, eu queria muito que o Renato Freitas trouxesse para a gente assim, não só a história do que ele está enfrentando agora, da posição que ele ocupa agora, né? Que o Renato é vereador, mas o Renato também ele é um jovem que cresceu em área de periferia, né? Ele é um jovem que atuou na Defensoria Pública e também tem mestrado em Direito. Então, eu queria que o Renato contasse aqui um pouquinho para a gente quem é o Renato, como que foi aí o início da militância do Renato, para que outros jovens possam, através dos seus relatos, perceber que a política deve sim ser disputada por pessoas como nós, né? Porque é somente quando pessoas pretas, periféricas, LGBTQIA+, pessoas que sabem o que é pegar ônibus lotado e receber um salário injusto, sabe o que é enfrentar a fila do SUS, tiver lá nos espaços de tomada de decisão, que esse país vai melhorar, né? Porque quem nunca pegou uma fila do SUS, chega lá no parlamento e vota a favor do congelamento de teto de gastos, que só nesse ano retirou mais de 28 bilhões de investimento no SUS. E aí é por isso que falta médico nos postos de saúde. Então, a gente precisa de gente que sente na pele o que o nosso povo vive e sente. Eu tenho certeza que o Renato sentiu na pele e está mais do que preparado para disputar o parlamento, para continuar com seu mandato de vereador e para dar aqui uma aula de esperança por um futuro melhor para os nossos jovens. É com você, Renato. Seja bem-vindo. Conta para a gente aí quem é Renato Freitas. Salve, salve, Thaís. Eu vou pagar a conta do meu psicólogo para eu mesmo não precisar saber quem eu sou, porque é tanta coisa, tanta loucura, tantos acontecimentos felizes, de grandes realizações, mas também muitos acontecimentos que geram marcas, né, que a gente carrega por uma vida toda, muitos traumas, né? Eu acho que a minha infância, a minha história é uma dialética entre esses dois extremos, né? As realizações e os acontecimentos mais traumáticos. Uma coisa eu não posso me queixar, né? De que minha vida não teve emoções, né? Pelo contrário, teve muitas emoções. Eu, desde criança, nasci, né, em São Paulo, sou nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, mas eu vim ainda criança de colo para a região metropolitana de Curitiba, fui registrado ainda aqui em Curitiba, então eu tenho minha vida toda aqui na grande Curitiba. E a minha família, a minha mãe é do Nordeste, né, do interior da Paraíba, de um lugar que se chama São José de Princesa, na fronteira com Pernambuco, perto de Serra Talhada,
perto de Manaíra, de muitos lugares, Triunfo, muitos lugares ali conhecidos pelo cangaço, pelos quilombos. Há também lá um quilombo, que é o Quilombo do Livramento. Então é um lugar muito especial para mim, de gente muito batalhadora, de gente que luta pela vida desde que nasce, né? E minha mãe foi uma dessas pessoas que, fugindo da seca, da miséria, da violência, foi tentar a vida ainda muito jovem, com 12, 13 anos, em São Paulo. E em São Paulo, minha mãe trabalhou em casa de família, trabalhou em mercado, trabalhou de operadora de caixa, enfim, trabalhou em diversos lugares, conheceu meu pai. E o meu pai acabou se envolvendo em coisas erradas, acabou sendo preso, veio para o sistema penitenciário aqui do Paraná, e nós acabamos que viemos juntos também, né? E eu fui morar, num primeiro momento, em Almirante Tamandaré, uma região metropolitana aqui próxima, que é muito violenta, até hoje está entre os 10, 15 municípios mais violentos do Brasil, Almirante Tamandaré, e também muito pobre, né? Um lugar que ele tem uma geografia dos morros, dos poucos lugares da Grande Curitiba que tem uma geografia assim, né? De morros, de terrenos mais acidentados e tal. E por isso um terreno mais desvalorizado, e uma área mais desvalorizada e sem investimento social. E dali nós fomos para o lugar onde eu realmente daí passei a minha infância toda, até meus 14, 15 anos, que foi Piraquara, onde tem o maior complexo penitenciário do Paraná, o Complexo Penitenciário de Piraquara. Tem umas 8 unidades prisionais lá, feminina, para unidade de socioeducação, para criança e adolescente, e também as prisões de segurança máxima, de semiaberto, industriais, todas ficam lá naquele lugar. E eu fui morar na Vila Macedo, que é a vila contígua, vizinha, grudada ali, mesmo na prisão, porque, enfim, a gente fazia visita, ainda tinha essa relação um pouco mais próxima, e até que em um determinado momento descobriu-se ali também que meu pai tinha uma outra família e tal, então a gente já meio que acabou com os vínculos ali. Eu também não conhecia muito bem meu pai, nunca conhecia. Ele veio a morrer por muito tempo preso, e veio a morrer quando eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. E minha mãe sempre foi uma guerreira, né? Minha mãe sempre trabalhando muito. A gente morou numa área de ocupação irregular, né? Na época, invasão se chamava, né? Na beira de um córrego, no meio do nada, numa vila que naquele momento não tinha um posto de saúde, não tinha um colégio para que os jovens pudessem estudar de ensino médio, não tinha absolutamente nenhuma estrutura do Estado para amparar ali as pessoas, e eu vivia assim, de algum modo, meio desamparado mesmo, porque minha mãe saía muito cedo, antes do sol nascer, e voltava depois do sol se pôr. O sistema roubava o sol da vida dela, né? E principalmente roubava a possibilidade dela nos educar, né? Do convívio com os filhos, né? Nós éramos em 3, infelizmente perdi meu irmão também de morte violenta com 24 anos, e meu irmão que era 1 ano e meio mais velho que eu, e nós éramos em 3 ali, e meu irmão cuidava que tinha 7, cuidava de mim que tinha 6, e a minha irmã que tinha 3, e a gente vivia ali naquele a Deus dará, né, digamos assim. E Deus deu mesmo, né, graças a Deus, só tenho a agradecer, porque foi uma criação de muita sobrevivência. Os exemplos que a gente teve na vila de sucesso foram sempre os exemplos ligados ao crime, à violência, à conquista dos bens materiais que poderiam trazer alguma dignidade, como uma casa, roupa, alimento, coisas muito básicas assim. As pessoas que obtinham isso, jovens e pobres, do lugar onde a gente vinha, só conseguiam através da criminalidade. E eu, desde cedo, fui educado pela rua, digamos assim, e muito também pelo rap. O rap foi minha bússola, o meu norte, foi o que me salvou, foi um colete salva-vidas no oceano que eu estava à deriva, né, perdido. E a música foi me dando uma autoestima para enfrentar o preconceito racial, que eu sofria muito aqui no Paraná, sofria e sofro ainda, né, muito aqui no Paraná, porque infelizmente aqui, até a periferia é majoritariamente branca,
descendente de ucranianos, poloneses, né, pessoas brancas e que povoam as periferias. Nós negros, embora sejamos 20% aproximadamente na cidade de Curitiba, nas periferias somos mais ou menos 35%, mas ainda muito pouco em relação à população branca, o que faz com que o racismo, embora todos pobres ou até miseráveis em áreas de ocupação ou em outras áreas, o preconceito racial se colocava como uma distinção. Olha, eu sou pobre, mas não sou igual a você, né? Não sou negro, né? Então, havia essa violência muito grande ali, quando eu comecei a construir minha identidade, no início da década de 90, mais ou menos, e comecei também a me envolver em atos infracionais com os jovens da vila. O primeiro x-salada que eu comi foi eu mesmo comendo no centro da cidade de Curitiba, não de Piraquara, né, que nós vínhamos, e saindo correndo, né, o que a gente chamava na época, e ainda é chamado de cavalo louco, né, então a gente ia nas lanchonetes, comia e saía correndo, nos camelôs, tentava ter algum boné, nas lojas americanas, pegar chocolate. Desde criança, eu fui muito inclinado a essa vida das pequenas infrações, a esse mundo do crime, que era tão fascinante para mim, onde as pessoas como eu, jovens, negras, eram livres, entre aspas, e determinavam, né, o seu destino a partir dessas conquistas que depois eu fui percebendo que se tratava de um castelo de areia, né? Então eu com meus 16, com meus 15 anos, eu comecei a trabalhar de empacotador de mercado, meu primeiro emprego, meu segundo emprego também foi empacotador de mercado, o terceiro foi repositor de mercado, isso na carteira de trabalho. Eu trabalhei antes desmontando telhado, com um irmão do meu padrasto, na construção civil, ali com 12 anos já, com 13 anos, muito novo já, porque eu era leve, né, subia no telhado bem, mas registrado mesmo foi isso, né, pacoteiro de novo, repositor da Ambev, balconista de sorveteria, vendedor de loja, e sempre também em contato com esses meus amigos que cresceram comigo, que estavam se envolvendo invariavelmente na vida do crime, muitos deles morreram, muitos velórios eu fui, infelizmente, muitos deles estão privados de liberdade até hoje, com penas aí de 20, 30, 50, 80 anos, penas gigantescas para pessoas que nunca cometeram crimes contra a vida, o que é uma desproporção. E quando eu tive a oportunidade de pedir a conta de fazer de algum modo, né, me mandarem embora da Ambev, de uma empresa terceirizada da Ambev, que eu trabalhava repondo mercadoria no mercado, eu peguei o seguro-desemprego e investi, né, na única possibilidade que eu vi para não estar dentro de uma cela, mas também para não ser humilhado nesses empregos que eu tinha, que eu era tratado de forma... Eles não exigiam de mim uma subordinação típica, característica do vínculo empregatício. Eles exigiam de mim uma sujeição, uma subserviência, que eu assumisse meu papel de inferioridade enquanto ser humano ou enquanto cidadão frente a toda aquela estrutura. E isso me revoltou muito, por muito tempo, e fez com que eu não quisesse mais seguir esse caminho, já que eu era fascinado e apaixonado pela liberdade, pela vida que tive nas ruas da cidade, nas ruas da minha vila, mas também não queria que a liberdade fosse conquistada só a partir desse mundo da criminalidade, desse mundo da infração, né? E foi assim que você, então, se identificou como militante. Como que você se reconhece assim, enquanto militante, enquanto ativista? Como que você percebe quando dá esse start de que eu preciso disputar a política? Em que momento que isso acontece? Acontece a política, assim, de forma institucional, depois que eu entrei na universidade. Mas agora, a política em forma de movimentos sociais que atuavam no bairro, e para alterar as realidades e os problemas que nós vivíamos, a partir do hip hop. Então, desde meus 11, 12, eu já sou da geração, né, eu sou de 1983, então quando eu tinha ali 11 anos, 10 anos,
já tinha, em 1993, o disco Raio-X do Brasil, por exemplo, né? Então, eu sou dessa geração que foi educada pela primeira leva do rap, pelos mais velhos do rap, né? DMM, Racionais, Taíde, DJ1, Câmbio Negro, MRM, todos esses grupos antigos foram norte para minha caminhada e eu me envolvi na cultura De hip Menos hop. Crime, já escutou De Menos De Crime? Menos Crime, com A certeza. burguesia fede. A burguesia pede, De Menos Crime, 1-2, drão. Essa Zona Leste de São Paulo, sem palavras. Zona Leste alerta. Isso Aqui aí. falo de São Mateus. Essa é a Olha vida que de muitos em beleza! São Mateus. Essa é Oh, a vida pequeno, de pobre e muitos, humilde, mas um mas um bairro bairro meu. meu. Oh, sem palavras, sem palavras. Os É sobre professores daí, isso. os professores daí, sem saber, me educavam aqui, porque aqui nós não tínhamos essa referência construída dessa forma, porque nós éramos minoria em todos os espaços e tínhamos um exercício de sobrevivência, talvez que em alguns aspectos tenha sido um pouco mais cruel pela falta de encontrar pessoas igual você e se irmanar, se aquilombar, é ou não é? Já em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, tantos lugares em que as pessoas negras já conseguem se encontrar e se familiarizar e se fortalecer, né, na luta pela sobrevivência, né? Aqui era um pouco mais difícil nesse sentido. Então o hip hop me levou a esse caminho da luta contra a violência policial, muitas pessoas morrendo covardemente, sendo executadas pela polícia, pessoas do nosso convívio. Então, esse foi um primeiro momento, a luta contra a violência policial, e depois a luta por moradia, que veio a partir do hip hop também. A gente morava tudo em invasão, tudo em área invasão, né, como chamava antigamente, né, mas tudo em área de ocupação. A gente era violentado. Aqui a gente ressignifica todos os dias, né? Porque assim, se tem um terreno que tem dívidas exorbitantes, impagáveis, terreno ocioso, né? Ali que não tem nenhuma utilidade social, nenhum fim social. E não é uma invasão, gente, é uma ocupação. A gente está reivindicando aquilo que está na Constituição, é dever do Estado, criar programas habitacionais e garantir que a gente tenha acesso à moradia. Então, quando o Estado nos nega esse direito, é o nosso dever ocupar. Então, a gente todo dia, através da educação popular, do diálogo, a gente vem desmistificando, desconstruindo todo esse preconceito, né? Que às vezes a pessoa acha que o militante de luta por moradia é alguém muito distante, mas não, é auxiliar de limpeza, porque com R$ 1.200, ela tendo que pagar aluguel, ela nunca vai conseguir, nesse país capitalista, financiar uma casa, que é um salário totalmente injusto, né? Se a gente pensar um pedreiro, um açougueiro, você que trabalhou em comércio, eu também trabalhei em comércio, viu, Renato Freitas? Fui vendedora de loja, várias redes, que eu não vou nem citar para não dar ibope, né? Não fazer merchandising aí para esses pessoal, já foi. Mas vendedora de imóveis, fui vendedora ambulante também. Então, você contando sua história, eu me identifico muito, porque realmente o hip hop ele acolhe a nossa revolta, enquanto a gente ainda não compreende onde a gente se encaixa nesse contexto, né, social todo. Onde que a gente... Por exemplo, eu fiz EJA, né? Eu abandonei os estudos para poder trabalhar, para poder sobreviver. Sou nordestina também. Cheguei aqui, tive que me virar nos 30, trabalhei de tudo. Fui boia fria, vendedora ambulante, já falei tanta coisa que eu fiz para sobreviver. Então, assim, até eu também poder acessar a universidade através do ProUni, eu fazia política todos os dias, eu era resistência todos os dias, né? Mas eu não tinha essa consciência que disputar a política institucional também é importante, e que também nós, pessoas pretas, devemos fazer isso. Então, assim, quando você carrega a bandeira, né?
um de nós defendendo a ideia que o povo preto periférico tem que estar no centro da política, você revoluciona. Mas olhando hoje para o nosso cenário, que a gente olha para um parlamento e a gente não vê gente como a gente lá. O que você pode dizer assim para os nossos jovens dessa responsabilidade, desse desafio que é estar no ano eleitoral e, enfim, correlacionar também com a sua história que você não terminou de contar, estou ligada, entendeu? Mas aqui a gente vai fazer um bate-papo, sei lá, de 40 minutos, 1 hora, então eu gostaria que você trouxesse todos esses elementos para essa juventude, da importância que é participar dessa disputa política, tanto aqui, indo lá, votando, falando com o vizinho, o irmão, o parente, do quanto que esse processo é importante, quanto também para os nossos disputar o espaço político institucional, para que a gente possa realmente ter representatividade. E não basta só representatividade, né? A gente tem que estar comprometido com todas as pautas anti-opressão. O que você traz aí é uma questão muito importante, que é o combate à violência policial nas quebradas, essa militarização nas quebradas. Olha essa preta bonita levando um enquadro na Hageb Shoff, pleno sabadão, só porque botei o black para cima, né? De 2 homens. Então, é muito violento, né? Uma abordagem totalmente seletiva, o ponto de ônibus estava cheio de dia. Então, a gente sabe que faz parte também desse racismo estrutural. Então, quando você fala de se aquilombar, a gente tem que se aquilombar nas quebradas, sim, mas a gente tem também que ocupar, igual a gente tem energia para ocupar e lutar pela nossa moradia, a gente tem que ocupar as universidades, a gente tem que ocupar o mercado de trabalho e reivindicar não apenas emprego, mas a gente precisa reivindicar valorização salarial. E aí eu ressalto aqui a importância que tem nessa luta o vereador e eterno senador Eduardo Suplicy, né, que muito reivindica a renda básica de cidadania universal e incondicional, porque a mercantilização da nossa mão de obra também ela estrutura todo esse processo de exploração dos nossos corpos, dos nossos talentos, né? Muitas vezes nós somos questionados o tempo todo, mesmo em espaços conquistados com muito suor, assim como você conquistou, sobre as nossas capacidades, né? Sempre você aí que sofreu agora tantas perseguições, questionam a nossa capacidade, querem nos rotular como pessoas agressivas. Então, queria que você trouxesse um pouco desse contexto mais geral, mais amplo, para a gente dar tempo de falar sobre as perseguições que você tem sofrido aí, como que está isso. É com você, meu companheiro. É realmente um desafio muito grande nosso, de convencer as pessoas como nós, sobretudo os jovens, primeiro, de que é possível entrar na política, disputar a política, fazer a política de um modo nosso. Porque o nosso modo nunca foi mostrado. Os problemas que o Brasil enfrenta pela má administração, pela má política, não são problemas construídos com mãos negras. As riquezas, as grandes edificações, as grandes estradas, as ferrovias, tudo isso foi construído com as nossas mãos. Mas as propinas, as leis, as instituições, o poder, ele foi desenhado pelos arquitetos da exclusão, pelos arquitetos da escravidão. Ou seja, nós não temos uma tradição política que nós podemos... Política institucional, né? Nós temos uma tradição política de convívio em comunidade que possibilitou não só a sobrevivência, como uma sobrevivência pacífica, harmônica, num país que cria condições
de violência para as pessoas, embrutecendo, retirando delas direito à moradia, retirando delas direito à saúde, direito à educação e formando mão de obra barata para estar em fila do desemprego do lado de fora, querendo trabalhar pela metade do preço e pelo dobro do tempo a cada oportunidade que eles mandam alguém embora do lado de dentro da fábrica. Isso é um plano de genocídio contra nós. Nessas condições, nós criamos políticas. E temos uma tradição política muito bonita que a gente passa de um para o outro, como o rap trouxe para mim. Mas institucionalmente nós não temos. Então, eu me vejo hoje, por exemplo, na condição de vereador, e vereador quer dizer verear, abrir veredas, abrir caminhos. Eu me vejo abrindo caminho, com todos os riscos que isso implica, porque eu estou, então, à frente, e à frente tem as surpresas, as reações, os desafios, os obstáculos, né? Dos menores até os maiores, como esse que eu estou vivendo agora, que colocaram o meu mandato em risco, mas também já colocaram a minha liberdade em risco aqui em Curitiba, querendo me prender diversas vezes, e não conseguiram. Mas também colocaram a minha vida em risco. No momento que foi, quando eu estava morando aqui no Bairro Alto, foram 2 homens armados, e o vizinho, se não fosse o vizinho da frente, eles estavam forçando o portão, e o vizinho chegou perguntando o que era, e eles ficaram pistola, né, do lado, tal. E a minha sorte também, na verdade, é que tinha 4 casas no meu terreno. Eu morava numa das 4 casas e eles não sabiam exatamente qual dos 4 barracos era o meu. Ufa! Bem aquilombado. Bem aquilombado. Mas o fato é, colocaram minha vida em risco, eu tive que fugir dali. Então, abro caminhos, abro veredas. E esses jovens, essas crianças, essas pessoas, jovens, adultos, homens, mulheres, negros, brancos, pobres, nem tão pobres assim, mas as pessoas que se identificam e olham, percebem, talvez até por uma primeira vez aqui na Câmara de Curitiba, que é possível fazer uma campanha, não só campanha, mas uma política voltada para os interesses das pessoas que estão em último lugar na fila, com uma senha na mão, num painel viciado que nunca nos chama, que se acostumou conosco do lado de fora, né, de todos os serviços que o Estado pode ofertar, mas principalmente do poder. Então, esse é o maior desafio e acredito que nesse momento da história seja um momento para que mais pessoas como eu, como você e como tantas outras que vão nos assistir aqui, coloquem a cara no sol e ousem. É necessário reivindicar o impossível, porque em tempos como esse, em que o mundo está virado de ponta cabeça, a gente tem que ter a ousadia de ser realista. E ser realista de fato hoje, reivindicar a reforma agrária, reivindicar a reforma urbana, reivindicar políticas de desencarceramento, um dos maiores crimes que são cometidos contra o nosso povo hoje, reivindicar a desmilitarização das polícias, reivindicar um acesso universal à educação e uma educação pública e estatal de qualidade, para que não ocorra o que ocorreu aí, que foi dar um monte de universidade para empresários da educação, que no primeiro momento se voltaram contra o governo e criaram bolsonaristas em suas salas de aula. Então, acho que isso tudo é talvez uma vitrine para essas próximas gerações utilizarem como referência, né? E não fui eu que criei, obviamente, nós criamos coletivamente, né? Sim. Renato, me conta de uma forma sintetizada como que foi aí o seu ingresso também na universidade. Foi fácil? Não Como foi. que foi? Como que se deu isso, seu ingresso na universidade? Você falou um pouco, juntou o dinheiro, você pagou o seu curso, porque muitos jovens, assim, que está vendo, que ainda vai ver essa live, né, pode pensar assim, é fácil, como que faz? Como que foi no seu caso? E aí depois a gente já vai falar aí um pouquinho desse processo que você vem sofrendo aí de perseguição, né, por ter feito, para quem não sabe, o Renato Freitas, ele organizou uma manifestação de protesto, de luto,
quando o jovem congolês Moise foi brutalmente assassinado por reivindicar o pagamento das suas diárias de trabalho que estavam atrasadas. Então, após acabar ali, né, a manifestação, o Renato, de luto por um dos nossos, adentrou a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi construída pelo povo negro, que provavelmente já não era bem-vindo nas outras igrejas, né? E mesmo assim, houve um registro de um BO, mesmo sem nenhum ato que pudesse causar constrangimento a ninguém, houve um registro de um BO, e infelizmente, o Renato tem aí o seu mandato ameaçado de cassação, e ele vai contar um pouquinho para a gente de como que está acontecendo, de como que aconteceu, né? Que eu acho que é importante. Pode ser que algumas pessoas aqui de São Paulo não estejam acompanhando, mas que eu acho que é importante a galera saber também. Olha, eu trabalhava, como eu disse, nesse último emprego que eu pedi não, mas que eles me mandaram embora, foi na Ambev, né? Eu repunha mercadorias, refrigerantes, cervejas, isotônicos, essas coisas para a Ambev nos mercados. E eles me mandaram embora, eu peguei o seguro-desemprego, morava na região metropolitana e fiz um cursinho. Fui investir um cursinho menor, mais barato, no centro de Curitiba, Dinâmico, o nome do cursinho. Cursinho Dinâmico, ali no Largo da Ordem de Curitiba, no centro antigo. E nesse cursinho eu tive uma experiência que, de algum modo, foi traumática também, sabe, Thaís? Porque eu sempre fui uma pessoa ali simples, né, digamos assim, né? Eu ia ali com a mesma roupa, e eu tinha ali, não tinha dinheiro para almoçar, muitas vezes não tive dinheiro para ir até o cursinho, porque o seguro-desemprego era contado para o cursinho para ajudar na despesa da minha casa. A gente sempre morou de aluguel, moramos, infelizmente, até hoje de aluguel. E tinha um problema, assim, também um problema que me acompanhou uma boa parte da minha vida, que foi de hemorragia nasal. Fui internado já fiquei, enfim, já tive vários problemas em relação a isso desde a infância. E daí eu ficava muito tempo sem comer, sangrava no nariz. Então, eu de fato fiz um certo sacrifício, sabe, para estudar. Fui a pé da região metropolitana de Curitiba até o cursinho, centro de Curitiba, muitas vezes a pé. E num certo dia, descendo as escadas desse cursinho dinâmico, ali no Largo da Ordem, o porteiro e um dos sócios do curso me seguraram pela mochila, assim, pelas costas, e falaram: você, por favor, vai ter que nos acompanhar até a sala da direção. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, né? E daí eu olhei do lado as pessoas que estavam descendo para o intervalo, né? O intervalo. Ah, por isso que eu não deixo minha mochila em sala de aula. Ah, tal. Denúncias que estão roubando. Já começou aquele burburinho como se eu estivesse roubando coisas dentro do cursinho, né? E eu cheguei até lá e ele falou: não, a gente tá com a denúncia de que tem gente roubando aula. Essa foi a expressão que ele usou. Roubando aula. Eu, como assim roubando aula? Daí ele, né, falou que as pessoas estavam falsificando a carteirinha para entrar e não pagar. E isso para ele era roubar a aula, né? Daí eu falei: não, meu nome é tal. Ele viu lá na ficha, graças a Deus estava tudo pago, era um investimento da minha vida, né? Ele não sabia disso, talvez. E daí ele me liberou e falou: olha, você sabe que o Sérgio, que era um dos professores lá, o Sérgio é negro, né? Você sabe que aqui a gente não é nada disso. É só denúncia mesmo que a gente recebeu e tal. E daí eu entrei sem falar uma palavra, só falei, né, o meu nome e tal. Saí sem falar uma palavra. Eu fiquei nervoso, fiquei apreensivo, fiquei constrangido, fiquei inseguro. Eu era novo. E daí eu saí, fui até a praça, chorei um pouco, chorei mais um pouco. Liguei para minha mãe estava no trabalho, eu liguei a cobrar no patrão dela, né? Ela estava trabalhando numa casa de família. Daí liguei, daí minha mãe atendeu, eu falei: aconteceu isso e tal. Daí lá, vamos num programa, sabe esses programas policiais do meio-dia, né? Vamos lá fazer a denúncia no programa tal. Eu falei: também nunca gostei desses programas policiais, sabe? Eu falei:
deixa e tal. Daí meio que, né, não tinha o que fazer, deixamos, e eu não fui mais no curso. Então, na verdade, quem roubou meu dinheiro foi eles, porque eu já havia pago. E eu não consegui mais ir para o curso. E fiquei triste, mas olha, tenho que falar uma coisa também desse dia. Esse dia aconteceu algo muito louco, sabe, Thaís? Porque nesse mesmo dia eu estava ali sentado e às vezes eu comia algo, às vezes eu não comia. Nesse dia eu tinha 50 centavos e eu comprei como almoço uma bolacha recheada de 50 centavos na época, né? E daí eu estava ali comendo aquela bolacha e de repente chegou um parceirinho, um menino negro, morador de rua ali, estava na Praça Tiradentes, uma praça que sempre teve muito morador de rua ali, né? E daí sentou um moleque do meu lado, um moleque mais novo que eu. Eu tinha uns 20 na época, o moleque tinha ali, sei lá, seus 15 anos, 16 anos. E o moleque tava com o rosto todo queimado, com o pescoço queimado, o braço queimado, assim. Ele negro, retinto, morador de rua, com o rosto todo queimado, assim. E daí eu, né, troquei uma palavra com ele aqui, outra ali, ele viu que eu estava triste, nós compartilhamos uma tristeza em silêncio e arriscamos algumas palavras. Nessas palavras eu soube que era ele, um dos moleques da Praça dos Amores ali, que tem perto da Tiradentes, que o polícia tinha saído no jornal que os polícia tinha queimado, os moleques estavam chegando no tiner, os polícia pegaram o tiner dos moleques, jogaram nos moleques ali e ficaram fazendo assim com o fogo e queimaram os moleques, um ou dois dos moleques, ele era um dos moleques queimado pela polícia. E daí a gente, pá, eu dei um bolacha pra ele, trocamos uma ideia e tal. Ele saiu. Não foi muito, só compartilhei uma certa tristeza ali, ele saiu, trocamos uma ideia e tal. Anos depois, que eu entrei na Defensoria Pública do Estado do Paraná, na condição daí de defensor, tive a oportunidade muito louca de defender ele. Não na audiência, não vi, infelizmente, cheguei depois da audiência, só nas alegações finais. E a juíza falou, pô, esse moleque sempre tá aqui na 14ª Vara Criminal, esse moleque tem uma revolta dentro dele que é inexplicável. E a juíza não sabia da vida dele, de nada, né? E eu não falei nada, eu sempre ficava ali na defensoria também para as pessoas não saberem que eu vinha dessa realidade por causa do preconceito mesmo, né? Mas enfim, e daí voltando no cursinho. Comecei a estudar com as apostilas sozinho, no final do ano passei no curso de Ciências Sociais. No curso de Ciências Sociais fiz só um ano, porque não tinha a menor condição de permanecer na faculdade, não tinha bolsa, não tinha nada nessa época, e o curso ainda era diurno, para piorar. Então, porra, é só para quem não trabalhava, eu tinha que trabalhar, não havia Tô o que ligada. fazer. Daí eu voltei a trabalhar, abandonei a faculdade. Só que daí eu gostei da faculdade. E eu falei, aqui também é meu lugar. Gostei de ler, eu gostei de tudo. Falei, eu vou voltar. Só não gostei das pessoas, porque não me via ali. E daí voltei em 2008 no curso de Direito, me formei no curso de Direito, entrei para um movimento estudantil, que já tinha entrado lá atrás, em 2004, já tinha entrado no PT, inclusive, em 2004. E daí participei da vida política, acadêmica, estudantil, relegado. Os estudantes nunca me deram muita voz, isso tem que ser dito. Nunca fui secretário, nunca fui candidato a presidente de chapa, nunca fui nada de destaque. Mas sempre estive ali participando. Eu na faculdade, né, era pronista, porque quando eu consegui a bolsa, né, assim, cara, eu nem acreditava, né? Então, eu acredito, você falando, meus olhos embargam, tenho que segurar a emoção, porque traz muitas memórias para mim também de coisas muito semelhantes às quais eu passei, e eu acredito que muita gente que vai assistir essa live também passa pelas mesmas coisas e a gente tem que fazer esse enfrentamento. Então, era pronista e apetista, né? A petista. E eu fui eu mandei fazer uma faixa, peguei 3 dias de folga e mandei fazer uma faixa, um cartaz, e eu fui para Brasília no registro da candidatura do presidente Lula, enquanto ele estava preso, né? Com um cartaz, né? Viva o ProUni, sou Haddad, sou Lula. Então, eu saí daqui de São Paulo e fui, então, aí pronto, era a pronista, a petista. E tem aquele preconceito, né, de as pessoas acharem que você tem que fazer tudo que você... Gente verbalizava, você não está pagando, ela não paga, né? Como se nós não fôssemos capazes, né? Então,
eu me reconheço muito aí, assim, me vejo em várias situações do que você vem trazendo. E isso que aconteceu com você, essa sua disputa, né? Deu voz, trouxe representatividade, toda essa sua luta é muito forte, né? Um de nós, né? A gente precisa de muitos de nós, né? Mas foi uma vitória numa cidade como Curitiba, a sua eleição. É uma vitória o seu mandato, porque são as pautas que o nosso povo precisa defender e que muitas vezes a gente só fica aqui, a gente só é visto, só é escutado de 4 em 4 anos. Então a gente precisa falar, né? A gente precisa ter voz nesses espaços, tanto nos espaços acadêmicos, no espaço da política, para que a gente também possa tomar decisões importantes. Então, me conta um pouquinho de como que aconteceu, como que foi você se candidatar a vereador e como que foi esse episódio que aconteceu aí na igreja e também os desdobramentos, como que está agora essa situação? Então, eu, depois que eu fui para o direito, né? Olha, aí vale lembrar uma coisa também. Foi instaurada uma sindicância em 2004, na UFPR, por conta do mesmo acontecimento, acredita? Primeira vez como tragédia, a segunda como trauma. Porque eu saí do curso, passei no vestibular, ao final do ano, entrei no curso de Ciências Sociais. E dentro do curso de Ciências Sociais, já nas primeiras semanas, eu também fui barrado pelo segurança lá do curso. Abri uma sindicância, no final ele pediu desculpa e tal. Enfim, mas foi a mesma coisa, porque foi num pátio. No pátio não, foi no 8º andar, perto da rampa, no curso de design. Eu estava indo para o 9º, que era o Ciências Sociais, né? Daí no 8º andar ele me barrou assim. Opa, mesma coisa, me segurou pelas costas, só que ele estava armado, né? Ele já pegou na arma, pediu para ver a carteirinha e tal. Foi bem constrangedor também, mas enfim. E daí saí também do curso, né? Fiz um ano, daí depois voltei no curso de Direito, me formei, fui militante, saí do PT junto com as pessoas que fundaram o PSOL, fui um dos fundadores do PSOL na época, junto com essa galera toda, né? E um dia, um dos dirigentes do PSOL disse, olha, Renato, a gente vai eleger provavelmente uma pessoa aqui em Curitiba. Esse alguém vai ser eu e que tive mais votos nas outras, eu nunca tinha me candidatado, né? E vai ser eu, disse ele, e vai ter outras pessoas que vão fazer uns 1.000 votos, 800 votos, daí ele falou o nome dessas pessoas, daí vão ter as que vão fazer uns 600 votos, e vai ter as que vão fazer até uns 300 votos, e eu acredito muito que você pode fazer até uns 300 votos, porque você é isso, aquilo e tal. Eu falei, olha, eu já fazia campanha gratuitamente para o partido, né? Fiz para o Plínio, fiz para a Heloísa Helena antes ainda, né? Fiz muitas campanhas gratuitamente com muita força de vontade, com muito orgulho, né? Eu acreditava. E daí eu falei, então beleza. E daí teve a campanha, eu me candidatei, não tive nem santinho até os 10, 15 primeiros dias já da campanha, não tive santinho, não tive material, então eu não tinha nem como falar meu número para as pessoas. E depois que chegou o material, a gente fez uma campanha e tal, e várias coisas aconteceram ali, e eu tive 3.555 votos. Fui a pessoa mais votada do PSOL na história do PSOL no Paraná. Ninguém até hoje teve mais votos em nenhum município do que eu tive naquela campanha. E daí, depois da campanha, eu pensei, olha, o partido nunca acreditou em mim. Os dirigentes não me enxergavam, não ouviam as minhas vozes. As pessoas da onde eu vinha sempre falavam que eu fosse candidato e eu nunca acreditei nisso. E daí eu falei, olha, agora eu vou então retornar ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido de massas e que não se restringe aos corredores universitários. É uma crítica que eu faço naquele momento.
Hoje não sei como é que está, também não faço parte. Mas naquele momento o pessoal era um partido que se restringia aos corredores universitários e por isso não me via como alguém a ser ouvido, né? Alguém importante, alguém que merecesse consideração política. E assim eles não deram. Então voltei para o PT, fiz a campanha para deputado estadual depois, em 2018, tive 15.600 e poucos votos, foi uma campanha muito bonita, e agora, por último, acabei sendo eleito vereador em Curitiba com 5.000 e tantos votos e tal, porque era para ter bem mais votos, mas dessa vez eu que já fui perseguido pela polícia, muitas vezes perseguido, fui alvejado pela polícia, tá vendo? Eu carrego marcas aqui de tiros que a polícia me deu, de tiro de borracha, queima-roupa, de prisões, etc. Fui muito perseguido pela polícia, mas agora, nessa eleição de 2022, a eleição de 2018 também fui perseguido pela polícia, mas nessa eleição de 2020, na verdade, eu fui perseguido pela própria esquerda, por setores da esquerda que, infelizmente, se utilizaram de fake news, dizendo que, olha o Renato, olhe bem para ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa violenta. A violência que ele sofre, ele reproduz contra outras pessoas. Fiquem de olho. Nós não conseguimos provar nada, mas conseguimos escrever. Fiquem de olho. Isso nas vésperas da campanha. E daí, muita gente inventou muitos fake news e tal, dizendo que eu era pessoa violenta, que eu era isso, que eu era aquilo. Ninguém provou nada. Mas, infelizmente, o estereótipo do negro violento recai, né, sobre a gente ainda, e recaiu sobre mim, serviu como uma luva numa cidade tão racista como é a cidade de Curitiba, e isso foi mais um dos ataques, mais uma das perseguições. E agora, por último, em 2022, com a morte do Moise Kabagambe, com a morte do Durval Teófilo, com a morte aqui em Curitiba do nosso amigo de Guiné-Bissau, Quintino Correia, com o fato de ele ter sido baleado, né? Porque ele foi na manifestação, inclusive. Nós organizamos uma manifestação no dia 5 de fevereiro, na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e nessa igreja, lá na frente, depois da missa, diga-se de passagem, porque as fake news inventaram uma outra história, mas a verdade é essa, já foi comprovada pelas câmeras da própria igreja. Depois da missa, o padre saiu da igreja, já sem a batina dele, sem os negócios ali e tal. O pai chegou e falou: o que está acontecendo aqui, essa bagunça? Por que não vão fazer isso em outra praça? Por que escolheram essa praça para fazer? Bem nessa praça que tem a minha igreja, e tal, e tal, e tal. Um padre branco e tal. E ele não teve, talvez ali naquele momento, a sensibilidade. E faltou uma comunicação mais efetiva para que a gente pudesse dizer e ele entender que se tratava de uma manifestação em reivindicação, a valorização das vidas negras. E aquela igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, foi construída por pessoas negras em 1700 e pouquinho, porque as pessoas negras eram escravizadas, e mesmo os alforriados, e não podiam adentrar as outras igrejas, que eram todas das pessoas brancas da cidade. E por isso foi construída essa igreja, como irmandade, como um ato político, uma igreja que foi construída como um ato político para professar a fé, mas também para lutar pela liberdade. E o padre não entendendo, as pessoas que estavam na manifestação disseram: olha, se o padre não nos entende e não ora pela nossa vida, pelas vidas negras dentro da igreja, façamos nós mesmos essa oração, porque essa igreja também é a nossa casa. Talvez principalmente a nossa casa enquanto negros. E entramos todos na manifestação de forma pacífica, respeitosa e cristã, principalmente, porque lá dentro as nossas palavras foram: viva a vida, reivindicação da vida, e denunciamos o pecado que é a discriminação. Né? Deus fez o homem e as mulheres imagem e semelhança. Quem diz o contrário comete uma heresia, e principalmente heresia é matar as pessoas, já que todos nós somos parte de um único corpo. Então, quem mata um ser humano comete a maior das heresias. E a gente foi denunciar esse tipo de heresia que acontece no país. E nós
Depois, a partir da fake news do gabinete do ódio, viramos os hereges. Como se reivindicar a vida fosse um pecado. Como se entrar na igreja fosse errado. Tudo isso porque eles disseram que a gente invadiu, chutou e quebrou a igreja e que tinha uma missa lá dentro que a gente interrompeu. Duas grandes mentiras que já se dissolveram. Tanto que o padre da igreja esteve conosco na manifestação em prol do meu mandato, conversamos, nos entendemos, não só eu e o padre, mas com todas as pessoas, e o movimento negro esteve na igreja. Colocamos uma placa, Thaís, muito importante, com a presença do padre Luiz, o padre da igreja, o Dom Zanoni, arcebispo de Feira de Santana, homem negro, o padre Lionel, africano, do Togo, que é um padre de uma igreja aqui em Curitiba, e inauguramos uma placa com o nome da igreja, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque em 1920 e pouco eles alteraram a fachada da igreja e retiraram a parte dos pretos de São Benedito, deixaram só a Igreja do Rosário. Reescreveram a história e a gente conseguiu novamente restabelecer a verdade, a história e o nome da igreja. E fomos caçados por isso, pela Câmara dos Vereadores oportunista, que não nos queria lá, não por isso, porque nesse sentido nós fomos convidados até, Thaís, para falar com o Papa Francisco. Eu fui convidado, junto com um grupo de jovens aqui do Brasil, a representar nós, negros e periféricos, junto ao Papa Francisco, já nos próximos dias, nos próximos meses. Ou seja, a igreja nos fortaleceu nesse processo, no final das contas. Os hipócritas, não. Foram oportunistas e nos caçaram. Mas a justiça, o sistema de justiça, anulou a cassação e nos reconduziu ao cargo de vereador. E hoje, além de vereador, domingo agora, eu vou ter o lançamento da minha pré-candidatura a deputado estadual. Que maravilha, Renato. Apesar de tudo que você passou e que está passando, você não desistiu, você só nos enche de orgulho. Vale ressaltar que ninguém acredita que isso foi uma obra do acaso, essas denúncias, essa perseguição, né? Obviamente, um ato planejado, principalmente para prejudicar a pré-candidatura do Renato, né? Que estava aí sendo construída. Então, essas pessoas, elas têm medo do povo. Elas não querem lá, elas estão lá estrategicamente, são geralmente herdeiros dos senhores de engenho ou estão a serviços deles apenas para garantir os seus próprios privilégios há muito tempo, né? Então, assim, quando vem um jovem como Renato Freitas, que se preparou, né? Que está com muito sangue no olho, que vai levar toda a nossa revolta, todo o nosso luto em todos os espaços, na igreja, no terreiro, valorizando a diversidade e fazendo a luta por justiça social de verdade no parlamento. Eu queria perguntar para vocês que viram essa história linda de luta, de superação, quem tem medo dos pretos e das pretas no parlamento? Eu deixo essa reflexão aqui para vocês. E ainda digo mais, por falar, né, que o Renato aí foi receber o convite do Papa. Eu queria dizer como que é tudo muito louco, né? Aqui em São Paulo, né, um deputado, ele ofendeu o Papa na tribuna. E ele foi afastado por 90 dias. Até agora, não aprovaram. Ele continua. Então, assim, olha a diferença do que é uma pessoa entrar numa igreja, um homem preto entrar na igreja para chorar o luto de ter perdido um irmão, porque toda vez que um Genivaldo, um Moise é brutalmente assassinado, a gente morre um pouquinho mais por dentro.
mas a gente também vem com mais força para sobreviver e para lutar pelos nossos. Porque quando eu digo nossos, é nossos de verdade, são os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Será que fui eu que caí? Eu acho que a Thaís caiu. Peraí, vamos ver. Oi, Renato. Posso aproveitar e fazer uma indicação? Eu queria indicar um documentário que está disponível no YouTube, que se chama Renato, um de nós. É um documentário do Carlos Pronzato, que ele esteve em alguns dias durante o processo de cassação, ele esteve aqui em Curitiba e captou imagens, depoimentos, acontecimentos, e fez um documentário muito bonito que está disponível no YouTube e que eu acho que vai servir vai ser um arquivo muito importante para que nós nos lembremos do que foi capaz a Câmara Municipal de Curitiba no afã, né, na sanha punitivista e racista para me retirar da Câmara dos Vereadores, para não ver o nosso povo com representatividade e com poder de fala. Eles precisam entender que agora nós temos voz, né? Quem falava por nós, hoje tem que perceber que nós temos voz. E algumas pessoas não só não percebem, ou percebem e temem, né? Que é o caso deles, da Câmara dos Vereadores. Então, Renato, um de nós, por Carlos Pronzato, no YouTube. Valeu. Renato, então, está disponível já no YouTube, né? Ele passou esse documentário na TVT, parece que a TVT já divulgou, né? Foi muito legal na TVT. Ele continua disponível lá para a gente assistir, né? Aliás, queria agradecer ao Carlos Pronzato, que foi um dos intermediários aqui dessa entrevista aqui, desse encontro nosso aqui, porque o Pronzato é um ativista no nosso coletivo Resistência, um querido que está sempre criando dando seus pitacos, e criando as suas polêmicas, porque ele é, de fato, uma pessoa que está presente em todos os lugares, é uma coisa impressionante o dinamismo do Pronzato e como ele é produtivo e está sempre no lugar certo, na hora certa. Não é verdade? Verdade. A Thaís está aqui de volta. Thaís, eu tomei o seu lugar aqui para segurar enquanto você voltava, mas aí eu passo a palavra para você, Thaís. Imagina, o lugar é nosso aqui. Renato tá ligado, né? O negócio aqui é todo no armengue. Meu pai que fala essa palavra, dá um jeitinho para tudo, vai no improviso. E o carregador aqui do notebook não tá lá essas coisas. Então, eu até tentei segurar, mas não deu, estamos improvisando aqui, agora vai dar certo. Gente, eu estou maravilhada aqui com a história do Renato Freitas. Eu tenho certeza que os jovens, todos, pessoas de todas as idades também, é um jovem que promete muito, muito, muito mesmo, que a gente precisa de pessoas como você. Como eu estava dizendo, né, a gente precisa de pessoas que ajude, né, o presidente Lula a fazer um grande revogaço também, né? Porque, assim, existem violências que a gente sofre que são nas esferas institucionais. E desde sempre. Então, quer maior violência do que a reforma trabalhista, que sentencia hoje a classe trabalhadora a um regime que eu chamo de escravização moderna e legalizada, né? Porque a pessoa trabalha, ganha R$ 1.200, paga aluguel, ela não mal consegue hoje comprar o alimento, né? A gente precisa revogar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. A gente sabe, pesquisas mostram que a expectativa de vida das pessoas que moram nas periferias é menor. Isso se dá muito a todo esse processo de exploração dos nossos corpos, dos nossos talentos, né?
novamente, assim, me toca muito que o Renato trouxe aqui o quanto que eles pintam as pessoas negras de pessoas agressivas, né? Isso é muito violento com a gente. Então, assim, pensar que a gente... O médico estava lá confortável, um homem branco estava lá confortável e um abuso cruel, um estupro, onde uma pessoa estava ali dando à luz, né? E aí você percebe, se um homem preto, a gente cria os nossos filhos, os nossos irmãos, e a gente fala, você não pode correr na rua, você tem que andar devagar, porque se você correr, você vai levar um enquadro, as pessoas vão achar estranho, né? Não pode correr. Então, assim, a gente tem que sair dessa condição de que a gente sempre é suspeito, né? Sempre questionado, sempre rotulado mesmo, porque é isso que eles querem pintar, a gente de agressivo, de loucos, de barraqueiros, mas na realidade, se a gente não soltar o verbo, se a gente não falar mesmo, a coisa não acontece. E eu quero parabenizar demais o Renato por ser essa voz potente, que faz parte dessa esperança para o nosso país, né? E quero dizer também que aqui em São Paulo eu estou também disputando o parlamento, né? Pré-candidata a deputada estadual, representando aí todas as quebradas. Quem não me conhece, está assistindo, segue também, @Thaís da Quebrada. Vamos conversar, vamos ajudar a construir essa pré-candidatura. É nós por nós, e quem corre pelo certo não merece prejuízo, como diz Renata Freitas. Renata Freitas, meu querido, estou muito feliz, gostaria de ter me preparado mais para te receber aqui, como você merece. Mas, meu querido, aqui também está turbulento, viu? Esse tema veio a calhar. Quem tem medo dos pretos e das pretas do parlamento? Quem tem medo? A quem interessa que a gente desista? A quem interessa que os nossos não estejam lá com a caneta na mão para lutar pelos nossos direitos? Então, vamos que vamos. Só tenho a agradecer. Fernanda, é com você. Se tiver uma pergunta, se tiver uma sugestão, a gente continua. Por mim, eu fico falando com vocês dois aqui, ó, até amanhã de manhã. Não, legal, Thaís. Thaís, eu acho que o tempo... Já estão aqui há 1h07, mas eu gostaria muito que o Renato ainda falasse, porque a batalha não tá ganha. Ao contrário, né? Nós estamos no meio do jogo. Eu acho que o Renato podia nos informar também qual que é o processo agora, Renato, após essa decisão judicial que, se eu não me engano, cancelou a sessão, não é? Mas o processo continua dentro da Câmara. Como é que vocês... e qual é o... já é nessa semana que vai haver uma nova sessão para... Explica para a gente como é que vai ser a continuidade desse processo aí da cassação, do Conselho de Ética aí da Câmara. Então, exatamente. Eu acho que isso daí tem que ficar evidente o fato de que ainda há um processo de cassação em andamento e que a juíza, a partir da liminar, ela decretou a nulidade das 2 sessões de julgamento, ou seja, a audiência que me julgou e me cassou foi anulada, porque fizeram as pressas e não respeitaram o próprio regimento interno da Câmara dos Vereadores. Esse é o nível dos vereadores que a gente tem ali, né? Se tem uma ideia dessa sanha persecutória, né? Dessa vontade de me retirar dali, essa vontade inexplicável, né? Agora que ela já dissolveu, eles podem, e ela ordenou para que eles façam o procedimento da forma correta, me intimando, dando a oportunidade de defesa, etc, etc, etc. E eles já marcaram a data da cassação, salvo engano, para dia 4 e 5
de agosto, porque agora em julho está o recesso. Então, na primeira semana que vai voltar do recesso, eles já vão iniciar o processo de cassação novamente. E a nossa saída, infelizmente, não é política, porque eles têm a maioria na Câmara dos Vereadores e o prefeito é um dos maiores interessados na minha cassação, porque eu sou oposição ao prefeito aqui, uma oposição de fato, não só de título, não só de se proclamar, mas nós agimos, fiscalizamos e denunciamos as maracutaias do prefeito Rafael Greca junto às empresas de transporte, as maracutaias do vice-prefeito, que é da família Slaviero Pimentel, que tem um irmão deles como presidente da Copel, ganhando 63 mil reais por mês, e mesmo assim ele dá bônus de desempenho para ele próprio de 426 mil reais. Então, os saques aos cofres públicos nós denunciamos, coisa que ninguém tem coragem de fazer, que para a gente está rendendo essa perseguição tão grande. Então, essa perseguição é política, de classe e de raça, e de uma série de outros elementos que fazem nós sermos o que a gente é, né, nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas expressões políticas, né? Então, de fato, nós não contamos com uma reviravolta dentro da Câmara, mas sabemos que o Judiciário vai colocar limites nessa tentativa de me perseguir, porque não tem nenhum sentido. Olha, eu serei o primeiro vereador da história da Câmara de Curitiba que serei cassado. Alguns saíram dali presos, algemados, recentemente, inclusive. Outros roubaram mais de 50, 60, 80 milhões de reais, que é o caso do Derosso, Juca Derosso. A vereadora, a Cátia dos Animais, ou a outra lá, recebeu 41 anos de prisão. Saiu presa também da Câmara e foi condenada a 41 anos de prisão. E mesmo assim a comissão de ética não deu pela cassação dela lá dentro. Nunca caçaram ninguém. E agora querem me caçar? Porque dizem ser mais santos que o Papa? Não, isso é um absurdo e o Judiciário vai reconhecer esse absurdo, e a nossa aposta é no Judiciário, mas também na população. Todo mundo que está nos assistindo aqui, que puder ajudar, ir lá nas nossas redes, meu arroba lá no Instagram é Renato Freitas Vereador, compartilhar nosso conteúdo para constranger a cidade de Curitiba, a Câmara de Curitiba, para ela saber que ela não é a República de Curitiba, que ela não está isolada e acima do resto do Brasil por ser uma capital, como eles se reivindicam, europeia. Não, Curitiba faz parte do Paraná, que por sua vez faz parte do Brasil, e que todos devem obediência a uma mesma lei, que é a Constituição da República. E lá tem o princípio da representatividade, que diz bem assim: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes. Esse é o princípio da democracia que a Câmara dos Vereadores está querendo jogar no lixo. Mal sabem eles que eles estão se colocando no lixo da história, porque eles serão julgados pela história e também por nós. É isso aí. Então, você já colocou aqui uma pergunta que fizeram: como fazer para ajudar o Renato nessa luta. Então, ele já está dando a dica aqui, que nós já temos uma tarefa aí até o dia 4 e 5 de agosto, de fazer essa mobilização. Renato fica. Renato fica. Nas redes sociais, nas ruas, a gente tem que mobilizar aí, denunciar esse povo mesmo, constranger, porque não é porque o Renato entrou em uma igreja que ele está sendo caçado, é pelas pautas que o Renato defende através do seu mandato. Então, só quero demais agradecer, deixar o Fernando aqui fazer esse encerramento. Eu sei que o Renato Freitas gosta de cantar um pouquinho, eu sei que deve estar cansado, mas, enfim. Gente, é um sonho, né? Eu que sempre acompanho ele lá com o Mauro Lopes, mesmo na correria, fico vendo um pouquinho. Falar nisso, um abração para o Mauro. Acho que seria bacana aí. Manda um rap aí para as quebradas aqui de São Paulo, um que te marcou, enfim. Olha, eu tenho uma música
que eu gosto muito do rap e gosto muito do reggae também. E tem uma música que ficou muito apropriada para esse momento, que é do Nat Roots, que é Raça Man. E ela fala bem assim: ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso, estamos de volta. Ao contrário dos julgamentos infelizes e hipócritas, estamos de volta. E essa conversa que se jogou, que se vendeu, na nossa firma não cola. E essa conversa que preto roots é preto sujo, você aprendeu na escola. É isso. Preto roots é preto empoderado que transforma a vida de outros irmãos e aponta caminhos para que a gente se liberte dessa escravidão física e mental que nos deixaram nesse processo de pós-abolição. Então, salve o reggae, salve o rap, salve o samba, são frutos de uma mesma árvore. Ô, gente, para mim é uma tristeza terminar esse programa aqui, porque eu gostaria de que a gente ficasse aqui por muito mais tempo, um programa maravilhoso. E eu só quero agradecer a vocês dois, a você, Renato, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Você, Thaís, nossa querida Thaís, também pela sua disposição, essa sua vibração sempre contagiante. Então, só agradecer a vocês dois por nos dar esse presente aqui, essa conversa tão gostosa, tão gostosa e tão mobilizadora, né? Tão empolgante para todos nós. Nós tivemos aqui até uma participação, o próprio Pronsato aqui mandou está nos assistindo, então vamos reforçar aqui para quem tiver a fim de ver o documentário do Renato, ele está disponível no YouTube, então é só procurar Renato, um de nós, do Carlos Pronsato, e assistir a esse documentário. Vamos nos manter na luta aí seguindo aí essa semana e as próximas semanas aí, para que a gente, nesse movimento, Renato fica, tá bom? Renato, você quer dar as últimas palavras aí para o público aí? Tamo junto, satisfação total, fico muito feliz. As palavras constroem pontes, uma linha tão fina que divide e aproxima, e normalmente as pessoas fazem virar uma muralha da China. E nós estamos fazendo exatamente o oposto aqui, estamos construindo pontes. Eu acredito muito nessa possibilidade e nesse aquilomamento. A gente vai vencer, está escrito, tenho fé nisso, é nós. É isso aí. É nós, liga nós aqui, Quebrada de São Mateus, Zona Leste, Grajaú, Porto Velho. Gente, é tanta quebrada aqui, Capão Redondo, Jardim Ângela, todo mundo aí com você. Renato fica. Renato fica. É nós. Então, gente, um abraço. Na segunda-feira o Geringonça volta aí e guardamos todos vocês novamente aqui para mais um encontro do Geringonça. Obrigado. Fica mais um pouquinho aí.